Nathalie Neres, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, sobre coisas que eu venho refletindo há algum tempo e ouvindo por aí. E aí eu misturei tudo nesse vídeo pra gente tirar algumas conclusões ou não. É indiscutível o papel que os movimentos sociais no geral vêm desempenhando hoje em dia na internet. A forma como eles estão presentes em páginas de entretenimento ou em grupos secretos de discussão e fortalecimento, e também nesse fenômeno da comunicação online que a gente chama de textão. Mas pensando do ponto de vista dos movimentos sociais e entendendo que essas manifestações no digital não acontecem sozinhas, quais são as particularidades desses movimentos e até que ponto eles conversam ou não com os movimentos sociais de rua. E aqui eu chamo de movimentos sociais de rua, gente, movimentos coletivos, movimento estudantil, movimentos organizados de partidos políticos, enfim. Há uns anos, com a democratização de celulares, tablets e computadores, a democratização crescente, que ainda não é totalmente democratizado, a internet surge não só como uma substituição das nossas fontes de pesquisa, como por exemplo aquela antiga enciclopédia Barça, não sei quem foi dessa época aí, duvido que muitos de vocês tenham sido, ou dos dicionários Aurélios, mas ela surge também como uma forma de produzir conteúdo próprio, de produzir entretenimento, informação principalmente, por meio de pessoas que não necessariamente estavam acostumadas ou não eram vistas como pessoas que poderiam produzir algum tipo de conteúdo. Um outro fato também muito importante é que adolescentes, jovens ou pessoas que estavam fora do circuito ou das discussões sociais e políticas de movimentos em si, puderam entrar em contato com essas novas narrativas muito mais cedo e de uma forma muito mais simples. E um exemplo gigante disso é o meu. Em 2011 eu termino o ensino médio, em 2012 eu entro na universidade. E no período em que eu estava no ensino médio, definitivamente eu nunca vi nenhuma discussão política, social sendo motivada em sala de aula ou fora do espaço estudantil. No máximo uma aula de atualidades para a gente conseguir passar no vestibular. Já hoje, o que eu mais recebo na minha caixa de e-mail são pedidos de indicação de texto de garotas de 17, 15 anos que têm coletivos feministas, que têm coletivos negros, que têm coletivos LGBTs dentro das suas próprias escolas. E aí eu não tô falando só de centros urbanos em que a informação chega, eu tô falando também de periferia, eu tô falando de eu ter ido fazer um estágio em uma escola na periferia de Guarulhos e ter visto um movimento negro incrível se formando dentro da escola, com mulheres, com garotos. E esse foi um ponto muito positivo dessa crescente popularização das pautas sociais no meio digital. Pessoas que antes você não imaginava discutindo essas questões, hoje em dia estão conversando muito mais. Mas é claro que a internet também não mudou só o acesso a essas discussões, mas mudou também a forma como essas discussões são construídas, como as pessoas conversam sobre isso. Mudou também, às vezes, o foco da maior parte das pautas. E, obviamente, tem muita gente que acha isso ruim. Uma das grandes críticas, por exemplo, direcionadas a discussões sociais na internet, especificamente pautando o movimento feminista, é que esse movimento no digital sofreu uma hiper mega superficialização. As pessoas dizem que o feminismo de internet é um movimento que não necessariamente se compreende, ou seja, se pensa ou tem leitura sobre o tema enquanto movimento social, mas sim um movimento que absorve os princípios básicos de toda e qualquer corrente feminista, de acordo com os interesses pessoais das pessoas que estão nesses espaços e se utilizam deles de forma micro, individual. É como se fosse um feminismo diluído. E aí ele pode ou não ser considerado feminismo. E eu concordo de certo modo com essa crítica, porque realmente, no espaço digital, o que eu vejo é uma superficialização, sim, dos debates. E não só uma superficialização quando a gente fala de forma pejorativa, mas a gente está falando de assuntos absolutamente densos, que são muito complexos. E a gente sabe como funciona o tempo e a atenção na internet. E isso não é privilégio só de quem está discutindo questões sociais no meio digital. É privilégio de quase todo mundo que está na internet. Me diz quando que você consegue sentar e fazer alguma coisa com foco e dedicação, sem se perder na sua timeline do Facebook com meme de gatinha aparecendo. Eu concordo que há, sim, uma superficialização, mas não porque esses movimentos no digital são piores ou melhores, mas porque a internet se organiza dessa forma e essa é a forma como as pessoas que estão conectadas majoritariamente absorvem conteúdo online. Mas para além disso, tem outro ponto muito importante dessas discussões. É a constante e crescente individualização das pautas políticas e sociais. E eu percebo isso também no meu trabalho, não só por observar. Quando eu faço um vídeo de forma distanciada e não me coloco como sujeito, a compreensão é muito, muito mais difícil. Se eu faço um vídeo e me coloco como sujeito, dou exemplos, trago minhas experiências de amigas, a coisa se torna tão mais
palatável, tão mais real. E uma grande questão que eu observo é que aqui as pessoas que são impactadas por essas ideias revolucionárias e libertárias, que são as políticas, elas geralmente estão sozinhas, elas geralmente absorvem isso de maneira individual, porque na internet é cada uma atrás do seu computador. Realmente não há essa conexão, apesar da gente ter, ironicamente, uma hiperconexão com milhares de pessoas no mundo. No fim do dia você tá atrás do seu computador sozinha ou atrás do seu smartphone sozinha. E aí isso me faz pensar que talvez por conta disso, a consciência coletiva de se ver como um todo, que é tão própria de movimentos sociais de rua e que é uma das primeiras coisas que você adquire quando você começa a frequentar coletivos ou instituições políticas, não é formada de imediato. E aí, esse individualismo talvez causado por essa relação com a internet, segundo essa minha linha de raciocínio extensa, causa um outro fenômeno também que eu observo nas discussões sociais na internet, no digital, que é o fato dessas teorias se tornarem absolutamente aplicáveis à vida real e cotidiana, obviamente de acordo com os interesses de quem lê. E esse é um talento das pessoas que iniciam as discussões políticas na internet que eu realmente admiro e me surpreendo. Como você não tem essa consciência de todo formada de maneira consistente, ideias como organização do todo, coletividade, emancipação de classe, entre várias outras discussões, acabam não sendo foco. E aí, na maior parte dos casos, essas pessoas, vocês, a gente, costuma pegar essas teorias absolutamente teóricas e absolutamente abstratas e aplicar na nossa realidade local, na nossa realidade familiar, no nosso bairro, às vezes tentar pensar na nossa cidade, ou até mesmo nossas relações com os nossos amigos, ou as nossas relações com nós mesmos, as nossas relações quanto à autoestima, quanto ao empoderamento. O que eu estou dizendo aqui também, nesse espaço, estou dizendo que eu observo que a internet faz com que o indivíduo, fundamentalmente, se torne fonte de informação e referência para pautar suas próprias discussões dentro desses espaços sociais, transformando as suas subjetividades em pauta também. Isso tudo parece muito ruim, mas também tem um lado bastante positivo, que com a diluição dessa informação que não é mais tão debatida quanto deveria ser, a utilização delas na vida real acaba sendo muito mais ampla, porque você não precisa passar pelo debate com outras pessoas, só precisa pegar aquilo, interpretar como você quiser, de acordo com as suas trajetórias e com as suas bagagens políticas e sociais e aplicar na sua realidade. Mas a galera consegue realizar um negócio que a galera nas ciências sociais tenta realizar o tempo inteiro e não consegue, que é a praxis, que é você conseguir unir conhecimento abstrato teórico com a realidade. E voltando para esse ponto, que é o ponto fundamental desse vídeo, que é o individualismo nos movimentos digitais, que traz essa visão local e temporalmente localizada, tipo, ela é aqui, ela é hoje, dos movimentos sociais, e aí usando de novo o movimento feminista como exemplo. Você é uma feminista que se informou pelas redes sociais, você estava no ensino médio, entrou num grupo privado no Facebook e começou a partilhar suas dores e seus grandes problemas. Você se constituiu politicamente, se enxergou de forma social nesse espaço aqui virtual. Aí, um belo dia também, em um post numa rede social, no Facebook, que é o lugar das tretas, você discorda de outra mulher. E você e essa mulher começam a brigar muito. E essa mulher também é uma mulher com trajetórias muito parecidas com a sua, porque ela também se libertou e se enxergou de forma individual e política na internet. Nesse momento, qualquer coisa como sororidade ou parecida com isso, ou colaboração feminina ou respeito, qualquer coisa relacionada a isso cai por terra. E todo o movimento feminista, e todo o movimento negro, e todo o movimento LGBT, hoje, do passado e do futuro, vai ser questionado e deslegitimizado por conta disso. Isso eu não vi uma vez, isso eu não vi duas vezes, isso eu não vi três vezes, isso eu não vi 4 vezes. Isso eu vejo acontecendo quase todos os dias na internet. Mas a grande questão pra mim é, como agora as discussões estão muito mais localizadas, e no micro, a gente tem a constante impressão, por exemplo, de que o que aquele grupinho negro está discutindo no Twitter naquele momento é a grande pauta máxima do movimento negro brasileiro, de todos os movimentos negros brasileiros. Quando não.
A gente perde demais a proporção das coisas e o tamanho das discussões na internet. E aí você acha, talvez, que todos os movimentos sociais do mundo estão falando algo que talvez só tenha relevância ou tanta importância naquele momento, naquele grupo específico. E aí a questão fica mais difícil porque a gente perde o foco das ideologias desses movimentos, a gente perde o foco dos grandes dogmas que devem ser questionados, dos grandes paradigmas que devem ser quebrados, que são muito maiores que nós, que vieram antes de nós, que depois que nós formos embora ainda estarão aí, infelizmente, muito provavelmente. E aí a gente quebra laços constantemente com esses movimentos fundamentais por conta de discussões no nível micro, no pessoal. Há também quem diga que discussões políticas na internet hoje em dia, por conta de todas as características que eu disse e várias outras muito mais negativas que as pessoas pensam sobre pessoas que existem na internet, não valem a pena ou não são relevantes porque não criam políticas públicas. E aí eu realmente discordo disso, porque se tem uma coisa que a internet faz muito bem e o povo da internet sabe fazer muito bem é pressionar. E pressão pública cria sim transformação. Eu acho que o que mais me incomoda nessa crítica é transformar a internet em um universo paralelo. Como se as coisas que acontecessem aqui no virtual, no digital, não tivessem relação ou não surtissem efeito nenhum na realidade. Assim como as coisas que acontecem na realidade material, na rua, na sua casa, enfim, fora da internet, também não surtissem efeito nenhum na internet. Como se fossem dois universos absolutamente diferentes. O espaço físico que a gente vive e o cyberespaço, todos eles têm as suas lógicas, as suas regras, as suas questões, determinadas de forma histórica e social, mas ambos são realidade. Ambos esses espaços são espaços reais. Tem uma galera nas ciências sociais que discute cyberespaço, internet, enfim, todas as discussões fundamentais hoje. Tem um cara que tem alguns problemas no discurso dele, mas algumas coisas dá pra usar, que é o Pierre Levy, que fala muito sobre internet, um dos grandes nomes para discutir internet hoje. Eu acho que vale a pena usar ele para ilustrar o que é cybercultura, para a gente pensar a nossa realidade de hoje na internet. A cybercultura, de uma forma bem simplificada, é basicamente a cultura da internet, a cultura do cyberespaço, com as suas complexidades, com as suas questões, com seus elementos próprios, é o que está dentro do cyberespaço. E a cybercultura é também a ideia de que a informação na internet, no cyberespaço, circula entre sociedades. E aí aqui, no mundo hoje atual, a gente tem uma sociedade transformada. Porque essa sociedade, uma vez que ela consegue discutir de forma ampla e uma vez que ela compartilha esse território, que é o território digital, ela supera e pode ser definida além do espaço terrestre, ou seja, além da demarcação. Aqui é o meu estado, ali é seu estado. A internet meio que fala, nossa, nós temos um território terrestre e virtual unido, então somos todos uma grande sociedade. E aí ele chama isso de uma sociedade planetária. Ele diz que a cybercultura oferece uma sociedade planetária. E, obviamente eu discordo disso em alguns pontos. Afinal, não é todo mundo que tem acesso à internet. Afinal, só algumas sociedades estão dentro dessa sociedade planetária. Mas é uma forma de pensar num futuro com a democratização real do digital, as possibilidades que a gente tem de realmente expandir essas fronteiras terrestres e pensar numa sociedade muito maior do que as definições no seu passaporte ou no seu RG. Hoje em dia a gente não precisa estar no Oriente Médio para saber o que acontece por lá, pesquisando em 5 minutos. A gente não precisa voar até um lugar para conhecer, trocar informação. A gente não precisa viajar para a América do Norte para saber que Black Lives Matter é uma das grandes pautas dos movimentos negros norte-americanos. A gente não precisa ser iniciado nos movimentos sociais, achar um coletivo físico próximo de casa para aprender e discutir algumas coisas fundamentais para a nossa existência hoje e sobrevivência amanhã, hoje, depois, no passado, futuro, presente, enfim. E eu acho isso foda demais. Uma outra coisa incrível sobre a internet é que ela também não é um espaço de observação passiva, pelo que eu observo. Uma vez que o indivíduo também produz informação e também coloca suas subjetividades como pauta, o que em um primeiro momento pode parecer ruim, em um segundo cria conexão e identificação de uma forma muito maior. Engaja e direciona o discurso político para pessoas que talvez não se veriam representadas dentro deles. E quando a gente vai ler a literatura de movimentos sociais dentro das ciências sociais, por exemplo, a gente vê que uma das grandes questões para os movimentos sociais no geral é engajar o grande público, é mostrar que essas discussões políticas são sim para essas pessoas e quebrar de vez aquela ideia de que política e religião não se discute. A internet consegue fazer isso com excelência e eu acho isso realmente incrível. Eu acho que a internet é esse espaço hoje muito recente de discutir essas questões, então as coisas ainda estão se adaptando, estão tomando rumos. Eu acho que ela é um espaço muito importante para atualizar e repensar, aplicar, resgatar fundamentalmente
coisas importantes para os movimentos sociais no geral e principalmente criar coisas novas, pensar algo a partir da nossa realidade presente hoje. Esses dias, um tempo atrás, por exemplo, eu estava navegando pela internet, procurando os artigos, algumas coisas, para ver algumas tendências de discussões. E eu descobri um termo novo, muito louco, chamado Urban Feminism, alguma coisa como feminismo urbano. E caramba, será que estamos agora, talvez, assim, vendo o estopim do nascimento de uma nova onda? A gente não sabe, a gente não tem ideia. É absolutamente fundamental que os movimentos sociais de rua se organizem e entendam as potencialidades do movimento digital, as potencialidades de discutir política na internet, de acordo, sim, com as características desse espaço, que são diferentes, porque aqui a gente não sabe necessariamente com quem a gente está falando. Mas eu acho que as forças somadas com certeza conseguem trazer muitas transformações. E aí é superar os grandes embates geracionais, é superar as diferenças de pessoas que não são da internet, pessoas que estão na internet. Muitas informações, não é mesmo? Isso aqui dá praticamente um mestrado, talvez, se a pessoa esmiuçar bem, ou uns artigos aí. Se acontecer, me deem os créditos, gente, porque é muito pensamento, muito tempo observando, gastando os meus miolos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no canal, é muito importante, porque nós estamos na internet. A internet é algoritmo, então eu preciso provar que esse canal é relevante para continuar sendo propagada por aí. Deixa um like, se inscreve no Afros e Afins, é muito importante. E principalmente comenta aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Você é esse ativista de internet? Você observa essas coisas que eu falei? Espero que vocês tenham entendido um pouco. Desculpa se ficou muito abstrato, mas é um pensamento muito abstrato. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.